Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos temidos baixa em lutar. Que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai o quê? Me coroar. Fez os batalhões de Cristo. Prosseguindo. Os vês como queimam, combatem contra o mar. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, abre. Quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance Cristo, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Deus vai me coroar. Depressa, macias, hoje Deus maravilhas, Peleja ao lado do Senhor. Entra na batalha, mas o povo e peleja contra o violentado. quero estar com Cristo. Desejo estar quando a luta se trava. No lance Imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A beleza divina, nossa vida, mas são poucos dos soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas. Diga aí, furioso. Fiquei furioso, as quer largar. Eu quero estar com Cristo, se trava no lance Cristo, na frente me encontrar.
até que eu possa ver na glória, se alegrando na Glória, oh de Deus, ai, vai que me coroa, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. oh de Deus, ai, vai Me coroa. Glória a Deus. Vamos continuar, né? Vamos ouvir a dupla ali, né? Nicole e Maria. ao vivo, da dupla Por que hoje não é o trio, hein? NM. Já está se programando aí para aparecer outras duplas. O que fazer?
Vamos continuar adorando ao Senhor, né? Porque não existe nada melhor do que adorar ao nosso Deus. Vamos ouvir a irmã Cícera adorar ao Senhor. É normal na guerra se ferir e a dor tentar te fazer desistir, mas um bom soldado vai até o fim. Guerra que você tem que lutar sozinho, o processo dói, mas é preciso, é Deus te ensinando a depender. Hoje você não entende o processo, parece até que Deus não está perto. Não vai parar agora, que Deus não te abandona, Ele nunca te deixou. Eu sabia que você suportaria, bem no meio dessa guerra Deus te ensina a adorar sem reclamar. É adorar em meio à dor, é ver Deus agir em seu favor. É adorar na aflição, é ver Deus mudando a situação. Se Deus disser sim ou dizer não, se tudo parecer impossível, então vai adorando, que Deus muda a situação. É adorar em meio à dor, é ver Deus agir em seu favor. É adorar na aflição, é ter Deus mudando a situação. Se Deus disser sim ou dizer não, se tudo parecer impossível, então vai adorando, que Deus muda a situação. É normal na guerra se ferir e a dor tentar te fazer desistir, mas um bom soldado vai até o fim. Guerra que você tem que lutar sozinho, o processo dói, mas é preciso, é Deus te ensinando a depender. Hoje você não entende o processo, parece até que Deus não está perto. Não vai parar agora, que Deus não te abandona, Ele nunca te deixou. Eu sabia que você suportaria, bem no meio dessa guerra Deus te ensina a adorar sem reclamar. É adorar em meio à dor, é ter Deus agir em teu favor. É adorar na aflição, é ter Deus mudando a situação. Se Deus disser sim ou dizer não, se tudo parecer impossível, então vai adorando, que Deus muda a situação. Vai adorando, que Deus muda a situação. Maravilha! Obrigado, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Obrigado seja Deus.
Jeremias. Jeremias 17, a partir do 5. Jeremias 17, a partir do 5. Todos já encontraram? Amém. Que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tomagueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Pai, que nós, Senhor, venhamos ser obediente a Ti, Senhor, para ser como um homem que tem a sua vida firmada em Ti, Pai, que sempre dá frutos e nunca vive em sequidão. Que nós não venhamos confiar em nós mesmos, Senhor, no poder do nosso braço, mas que o nosso coração esteja voltado totalmente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Enganoso é o coração, né? Quem é que o conhece? Nem nós conhecemos a nós mesmos, mas o Senhor é aquele que conhece o profundo e o escondido. Quantas vezes, né? Hoje o pastor estava pregando e falando que a mente nos engana. Quantas vezes nós confiamos nas nossas emoções e nos enganamos? Fazemos coisas que depois nos arrependemos, né? Mas quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, aí tenha certeza que estamos na direção certa. Amém? Vamos ouvir o grupo, né? Vivendo o chamado, louvar a Deus. Aleluia, Jesus. Olha para Deus, olha, Jesus. Maravilhoso, Jesus. Termina aí, tá? Sabe sentir a tua presença, Palavra, vida, Deus é fiel.
Maravilhoso. Maravilhoso, meu Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom, meu Deus. Recebe nossa vida, nossa Jesus. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom. O Senhor é Pai, que agradece. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o
Glória a Deus. A gente nunca deve cansar de cantar a bondade de Deus, né? Porque pense num Deus que é fiel. Não existe nenhum outro igual a Ele, né? É o amigo perfeito. Não existe amigo mais fiel do que o nosso Deus, do que o nosso Jesus. Vamos ouvir, continuar, né? Louvando a Deus com o irmão Cícero, enquanto tiramos dízimos e oferta. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Sai da igreja com a paz do Senhor. Momentos da vida da gente, é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados, para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo, em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Ele não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer tudo. Tudo isso existe porque nosso Deus é desse jeito. Glória a Deus! Aleluia! Resolverá. Não cai uma folha da árvore. Água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus! Não cai uma folha da árvore se Ele não deixar. Oh, glória! Faz brotar flor e faz crescer fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Eita, meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Deus é maior. Deus proverá, irmãos. Não existe nada nesse mundo que Deus não possa prover. Aproveitando, né, que a gente sabe que o nosso Deus é aquele que faz brotar água da rocha. E como os irmãos sabem, nós estamos, quem não sabia, agora vai ficar sabendo, nós estamos fazendo o sorteio de um bezerro. Um bezerro Nelore, nós estamos sorteando, já estamos divulgando. Olha só, irmãos, daquela outra vez que a gente sorteou o celular, eu ganhei. Lembra que eu ganhei nas fendas? O irmão Renilson disse que dessa vez é ele que vai ganhar. Vamos ver, né? Eu já dei
como é que se diz? A dica. Eu já dei a dica, né? Então, ele não acreditou. Da primeira vez ele não acreditou. Agora ele fez, está todo. Agora eu vou. Então, irmãos, basta vocês enviar para os contatos de vocês, que vocês vão receber Pix. Olha como é fácil. Não precisa. Quer dizer, vão receber os comprovantes, né? O Pix cai na conta da igreja, o Pix. O Pix cai na conta da igreja, viu? Mas o pessoal vai mandar os comprovantes para vocês. Oi, irmão. Quem não souber fazer lista de transmissão, quarta-feira aqui eu vou fazer na lista de transmissão no celular de quem quiser. Ele faz uma lista de transmissão no celular de quem quiser. 10, 15, 20 irmãos. É fácil demais. Hoje, só hoje eu já vendi mais de 50 bilhetes. Então, Eu botei no meu status e o preço de Pilar botou no status dele. pronto, mas eu vou colocar no status, para mim não funciona. Eu coloco no status, não acontece nada. Agora, se eu enviar para as pessoas, para os meus contatos, aí começa Mas a cair. tem muita gente que funciona, tá no status. Tem muita gente que funciona. Eu estou dizendo que comigo não funciona. Mas assim, se vocês mandarem, não precisa nem vocês saírem de casa. Eu não saí de casa para vender da outra vez. E dessa vez também não, né? Eu vendo mando para os meus contatos. E quem quiser aqui, no final do culto, eu estou com Pode não querer o bilhete também. os bilhetezinhos, viu? Então, quem quiser para vender os bilhetes, por quê? Porque vocês postam. Aí a pessoa vai mandar o Pix e manda o comprovante, você preenche com o nome, o telefone e a cidade da pessoa e manda a foto do comprovante, do bilhete, para a pessoa e entrega o comprovante para mim, porque ele vai para a urna, para a gente fazer o sorteio. Entenderam? Então a gente faz assim. Então, quem não quiser vender e quiser comprar assim uns 500, 200, tranquilo, viu? Viu, seu Cícero? Se não quiser vender, mas pode comprar, viu? Então, assim, viu, seu Francisco? Pode mandar o Pix de R$500 que eu preencho com o maior prazer. 50 bilhetes para o senhor, viu? Pode mandar. Então, assim, irmãos, isso é em prol da construção do templo. A gente quer começar em janeiro, mas eu estou vendo que a gente vai começar antes, né? Em nome de Jesus, a gente vai começar antes. Por quê? Tem alguém aqui que prometeu que vai fazer a cerca, né? Eu e irmão Cícero. E aquele que promete tudo, ele vai cumprir, né? Vai fazer a cerca. E fazendo a cerca, a gente dá um jeito já de passar a máquina, e já vamos começando. O dinheiro vai caindo e a gente já vai comprando cimento e vai comprando ferro e vai comprando brita e vamos fazendo o alicerce, né? Depois do alicerce feito é mais fácil levantar, né? Então, assim, irmãos, orem, porque a oração pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, Deus opera maravilhas. Imagine vários justos orando. Então, assim, tudo aqui é feito através da oração. Nós sobrevivemos através da oração. Então, o mundo espiritual só se move através da oração. Se eu ficar sentada ou deitada e não abrir a minha boca para orar ao Senhor, agradecer, adorá-lo, Ele não vai fazer nada. Tenha certeza. O carro não vai andar porque não vai chegar combustível. Os pneus a gente não vai comprar. A gente não vai ter comida em casa. Mas quando a gente ora, Deus se move e Ele envia. Então, assim, nós gastamos há uns 15 dias, né? Faz uns 15 dias. R$1.490 na manutenção desse carro. A gente passou o cartão. Se vence agora dia 8. Bem ali, né? A gente não tem não dinheiro, mas eu tenho certeza que no dia 8 vai estar na conta. Porque a palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que a gente quer. Mas a gente ainda não
viu. Fé é isso. É você crer para poder ver. Mas tem gente que diz, eu preciso ver para poder crer. Isso não é fé. Então, nós vivemos pela fé. A gente coloca o pé sem ter o terreno embaixo. Mas quando a gente coloca o pé, o terreno está lá. Então, é dessa forma que nós vivemos. E o que nós mais desejamos e oramos é que vocês tenham a fé que Deus nos ensina na Bíblia. Que cada um de nós venhamos aumentar cada vez mais a nossa fé. Então, assim, Deus faz o impossível. Ele fez e continua fazendo, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele não tem princípio nem fim. Ele continua o mesmo. Então, nós temos que continuar crendo. E eu já vejo. A gente já tem a planta do prédio. Eu já vejo a frente do prédio. Então, na minha mente, o prédio já está pronto, já está tudo. E eu já vou além, né? Eu já vejo o prédio com todas as instalações, com o som montado, que som não é barato, irmãos. Ah, e tem mais, viu? A porta da igreja vai ser de vidro. Aquela porta que abre assim. É chique, né? Porque é para Deus, gente. Tem que ser chique. Quando as pessoas olharem assim, gente, aqui, uma igreja dessa. Pois é, aqui uma igreja dessa. Aquelas portas de vidro com ar-condicionado. Imagina. Tudo isso. Tá tudo na minha mente. Eu creio, né? Se vocês não creem, aí é problema de vocês. Mas eu creio. Agora, no dia em que vocês chegarem na poltrona, toda acolchoada, sentar, com o ar-condicionado ligado, né? Tudo encasacado, né? Porque vocês é um frio tremendo, né? Tudo encasacado. E dessa vez todo mundo vai andar vestido, ninguém vai andar nu. Vai ser uma bênção do céu, não vai não? Aí eu quero ver você dizer, tá vendo? Rapaz, não é mesmo que Deus existe e Deus opera maravilhas? Porque, irmãos, por mais que vocês não acreditem, a gente não tem R$1 na conta. Tá chegando, mas não é nosso não, é da igreja. Tá chegando, mas não é nosso, da igreja. O que chegou, eu já comprei, o arame, viu? Foi R$360. O arame e os grampos. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu divulgando no WhatsApp, um pastor comprou 2 bilhetes. Ele disse, está pouco. Eu vou mandar 1 milheiro de tijolo. Falei com outro pastor, ele disse, eu vou comprar os bilhetes e vou mandar para o senhor mais o dinheiro de pelo menos 10 sacos de cimento. Tá tudo para acontecer essa semana. Use a sua criatividade, mexa nas redes sociais, poste, reposte, compartilhe. Deus vai fazer, eu creio, 1000% desse negócio. Tem muita gente se movendo. Mais de 14 mil pessoas viram a postagem do cartazinho da igreja do Bezerro. De mais de 14 mil pessoas no Facebook e no Instagram. E eu postei e vocês saíram. Agora, tu posta, eu posto, todo mundo posta. Aí de 14 vai para 30 mil, 40 mil, cada um resolve dar R$1. Glória a Deus. Ah, e outra coisa, viu, irmãos? Não é só enviar uma vez, não. Você envia. A pessoa não comprou, aí na próxima vez, aqueles que compraram, você não envia. Ou você não envia novamente, né? Porque vai que compra de novo. Então, não envie só uma vez, não. Eu envio uma vez por semana. Uma vez por semana eu envio para todo mundo. Todo mundo. Então, assim, uma vez por semana. Então, assim, enviou uma vez? Não, gente. Passou uma semana, envia novamente. Por quê? Porque eu tenho 700 contatos. Eu só me conformo se pelo menos uns 500 comprar. Então, assim, vocês imaginem, olha só. A gente faz um cálculo de gastar uns 300 mil só no prédio, sem som, sem
cadeiras, só no prédio, né? Uns 300 mil. A gente faz um cálculo. Mais ou menos isso. Agora, vocês imaginam, se 300 mil pessoas dessem R$1. O que é R$1? 2 pães, né? É 2 pães? Dá para comprar 2 pães? Só é um. Já está R$1 um pão. Misericórdia. 75 centavos é um pão. O dinheiro de comprar um pão. Se 300 mil pessoas dessem R$1, em um mês a gente construía. Agora, porque a gente não tem essa fé. Se essas 14 mil pessoas dessem R$1, já seria 14 mil reais, gente. R$1, o que é R$1? Não é nada. Mas 14 mil pessoas dando R$1 é 14 mil. A gente não pensa nisso, né? A gente não se liga. O que é R$10? R$10 não é nada. R$10 você vai comprar 1 quilo de arroz. Não dá nem para comprar 2 quilos de arroz, que é R$5 e pouco, R$6, né? 1 quilo de arroz. Não dá nem para comprar 2 quilos de arroz, R$10. Então, assim, quando a gente quer, a gente coloca a nossa fé em ação e Deus faz. A gente só precisa colocar a nossa fé em ação e ter a fé de que a gente enviando para os nossos contatos, colocando na rede social, as pessoas vão ofertar. Tem pessoas que elas compram e dizem assim, olha, se eu ganhar, faça um novo sorteio. A maioria das pessoas que eu vendi da outra vez, elas diziam isso. Tinha pessoas que compraram e nem sequer falaram, nem mandaram o recibo. Eu só soube porque eu fui olhar na conta e o dinheiro estava lá. Mas a maioria das pessoas, elas compram para realmente ajudar. E diz assim, olha, se eu sortear, se eu ganhar, faça um novo sorteio. E dessa vez nós vamos fazer, viu? Se alguém que ganhar, mandar sortear, a gente vai vender de novo o bezerro. Nós vamos fazer um novo sorteio. E quem não quiser o bezerro, a gente envia um Pix de R$1.000. Aí vocês já falam para as pessoas. Tem lá, mas está numa letra tão miudinha, né? Mas o pastor fala no áudio, né? Ele fala, quem não quiser o bezerro, R$1.000 na conta. Então assim, você vai investir R$10, você vai ofertar R$10 e você ainda corre o risco de ganhar R$1.000, sabe? Se não quiser o bezerro. Que maravilha, né? E é para a obra do Senhor. Não é para o pastor, é para a obra do Senhor. É para construirmos o nosso templo. E vocês podem ter certeza de que, quando a gente construir esse templo, todo mundo aqui em Sete Casas e redondezas vai ficar abismado, porque vai ser lindo para a glória do Senhor. Vai ser algo impossível, mas as pessoas vão ver que o impossível Deus faz. Basta a gente crer. Amém? Deixa para o próximo domingo, porque aí vai ter... A maioria das pessoas hoje estava doente, um bocado de gente estava doente. Aí no próximo domingo a gente vê essa questão, a questão do culto do Natal. Aí a gente vê no próximo domingo. Vocês pensam mais um pouquinho e a gente vê no próximo domingo. Amém? A irmã Vitória disse que tinha um versículo. Venha cá, irmã Vitória. Glória a Deus. Sai da igreja para crescer. Amém. João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aquele que nele crê não mereça, mas tenha vida eterna. Amém. Glória a Deus. A honra e a glória para Jesus. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, o escritor, quando foi escrever, ele não encontrou palavra para expressar o amor de Deus por nós. Aí ele disse, Deus amou tanto. Aí ele disse, se eu for escrever isso, eu vou passar
o resto da vida escrevendo e o mundo inteiro não vai caber de tanto livro que eu vou escrever, tanto. Aí Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer e ressuscitar por nossa causa. Imagine que tão grande amor não é esse, que Deus matou o seu próprio Filho por uma humanidade que não merecia. O que ela merecia era a morte, o que eu merecia era a morte, mas Deus quis me dar vida através de seu Filho amado Jesus Cristo. Vamos ouvir o pastor, a gente já falou tanto, né? Vamos ouvir o pastor louvar mais. Ou tem mais alguém aqui para louvar a Deus? Rian vai louvar, Rian? Tu tem que começar a louvar, né? Então vamos ouvir o pastor louvar a Deus. O Rian está botando a gente no bolso. Ó, né? ele não tem ele está com essa tosse, com a garganta ruim, mas não fica quieto. Então, como é que eu vou deixar, irmã Nezinha? Não deixo, né? Se for por ele mesmo, ele é muito melhor que amor. Hoje está me ouvindo, quando é hora, ai, quando for comentar. Aleluia, Jesus, Senhor é bom. Pois é, né? E essa noite lá eu só entendo aquele dia. Tem que se cuidar. Aí ele não fica parado, né? Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, vou cantar um hino aqui bem simples, para que a gente possa adorar o Senhor. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Eu, com 45 anos, nunca vi um justo sem resposta por ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Eu repito, quando Ele estende as suas mãos, tá na hora de vencer. Quem só me cante? Então louve, simplesmente louve. Se tiver chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Louve, não importa, louve. Se eu não for, vai rasgar o chão. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta e ninguém vai fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha com você de noite ou de dia.
contigo, de noite ou de dia. Ei, nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, cante, 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 com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore, exalte ao Senhor, magnifica ao Senhor, engrandeça ao Senhor com muito louvor. Aleluia! Crianças, venham para cá para o pastor orar e em seguida o pastor toma a direção do culto. Glória a Deus. Glória ao nome de Deus. Jesus é bom. Pelo nome do nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, te louvamos e dizemos que o Senhor é bom. Dizemos que a tua bondade é grande. Dizemos que o Senhor não permite que caia uma folha da árvore se o Senhor não quiser. Nós já falamos tanta coisa do Senhor e ainda não é tudo. E agora a tua igreja e os pequenos vão aprender a tua palavra. Vão aprender como crescer nos teus caminhos. Pai, tem muita gente enferma hoje, muita gente gripada, muita gente rouca. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem a esse espírito de enfermidade na garganta, no pulmão, no tosse, seja lá o que for. Em nome de Jesus, nós repreendemos a enfermidade na autoridade do teu nome. Em nome de Jesus. Samuel capítulo 2, versículos 6 a 8. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida, o Senhor é o que dá. O Senhor é o que tira a vida, o Senhor é o que dá e faz vencer a sepultura. Faz subir, o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor exalta, o Senhor abate, o Senhor levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amados irmãos, texto 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 a 8. Meus irmãos, o Senhor, quando quer, irmã Ana, irmão Cícero, minha querida mamãe Danila, o Senhor quando decide, o Senhor quando resolve, o Senhor quando opera, o Senhor quando se manifesta, Ele faz do jeito que quer, como quer, na hora que quer e aonde Ele quer. O Senhor não trabalha dependendo de opiniões. O Senhor não trabalha dependendo das condições do tempo. O Senhor não trabalha dependendo da situação meteorológica. O Senhor não trabalha independente se é outono, primavera, verão, ou seja lá que estação do ano for. O Senhor não trabalha como eu penso. O Senhor não trabalha como eu gosto. O Senhor não trabalha como eu programo. O Senhor não trabalha como eu imagino. Mas o Senhor faz como Ele decide. O Senhor faz como Ele resolve. O Senhor faz como Ele quer. O Senhor faz como Ele acha que deve. O Senhor não dá satisfação a ninguém se Ele não quiser, porque Ele é Deus, Ele faz o que quer. Entendemos muito bem esse texto. Eu rasguei umas referências aqui para a gente analisar quem, como, de que forma, de que maneira, em que situação, em quais circunstâncias Deus é. Você vai lembrar que Nabucodonosor estava todo empolgado. A Bíblia nos conta essa história. E ele estava dando um grande depoimento, achando-se o dono do pedaço, o dono do ambiente, o Deus encarnado. E os seus servos e o povo disse: quem está falando não é o homem, quem está falando é a voz de Deus. Aí quando o rei ouviu isso, ele disse: realmente eu sou um Deus. Aí Herodes quis a glória para ele. O que foi que aconteceu? O Eterno decidiu, porque você quis a glória para você e a glória é para mim. Você vai morrer comigo de bicho. Automaticamente o rei Herodes foi consumido por feras.
decide. Oh, glória! Eu tenho um leque de conteúdos bíblicos. Deus decidiu, criou o homem. Deus decidiu, criou a mulher. Deus decidiu, deu filhos a esta mulher. Deus decidiu, permitiu que a serpente tentasse a mulher. Deus decidiu, o homem permitiu que o homem caísse por livre e espontânea escolha pessoal. Deus decidiu, botou o segundo plano em ação, plano da salvação. Deus decidiu, mandou o dilúvio. Deus decidiu, salvou Noé. Deus decidiu, cuidou de Abraão. Deus decidiu, cuidou de Ló. Deus decidiu, andou com Enoque. Deus decidiu, andou com os patriarcas. Deus decidiu, levantou Davi. Deus decidiu, levantou Salomão. Deus decidiu, levantou Melquisedeque. Deus decidiu, e quando ele decide, ele pega um ninguém, faz alguém, ele pega um alguém, vai ninguém, porque ele é Deus, quando quer, como quer, na hora que quer, ele faz, resolve e soluciona, para a glória dele, somente dele, mas é bom a gente entender facilmente isto. A grandeza do Eterno não está só na sua dimensão. Ele é tão grande que a terra é o tamborete para os seus pés. A grandeza do Eterno não está só na sua enorme, imensa, incalculável sabedoria, que criou todo o universo com a sua palavra. A grandeza do Eterno não está só porque ele é triuno. A grandeza do Eterno não está simplesmente, se é que pode dizer assim, porque ele criou os anjos e permitiu que existisse o inferno e os demônios. A grandeza do Eterno não está só nisso. A grandeza do Eterno também está, porque nós não conseguimos explicar toda a grandeza, todo o poderio, toda a sua capacidade incalculável do Deus que ele é. Meus amados irmãos, se você for perceber, eu escrevo as coisas aqui, esqueço. Se você for perceber, analisar e ver, você vai entender quem é o Deus que você serve. Tem gente que olha para nós assim, e vê o que a minha esposa falou aqui, e diz: esse povo está maluco? Onde é que eles vão arrumar 300 mil reais para construir um templo? Eu não sei! Eu sei que o Deus dessa igreja era tão grande que ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque assim diz a sua palavra. Pensamos o quê? O que eu penso é muito pequeno diante do que ele pode fazer. Mas, todavia, porém, vou lhe dizer algumas referências para você não esquecer. Salmo 75, versículos 6 e 7. A exaltação não vem do Oriente, mas de Deus. O Deus que a glória dele aparece no Oriente, mas se mostra também no Ocidente. Esse é o Deus da igreja. O Deus que quando a gente olha, pode até não ver, mas pode senti-lo. Esse é o Deus da igreja. O Deus que está aqui no sertão, mas também está lá no Vale do Rei, São Paulo. Esse é o Deus da igreja. O Deus que está aqui, mas está na França, está na Itália, está na Inglaterra, está na Alemanha, é o Deus da igreja. É o Deus onipresente, é o Deus onisciente, é o Deus que pode tudo, é o Deus que sabe tudo, é o Deus que vê tudo, é o Deus que opera tudo em todos. Esse é o Deus da igreja. O Deus da igreja é o Deus que está aqui esta noite. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos. Porque o que você não pode resolver, ele resolve. O que não pode fazer, ele faz. O que você não pode solucionar, ele soluciona. Por isso 46 e 10 diz: aquietai-vos. Fazer silêncio, fique tranquilo. Porque Jeová, porque você fica sabendo, eu sou Deus. Fique tranquilo. Você não está na mão de homens, você está debaixo das mãos de Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 16, capítulo 10, versículo 16 e 17, diz que quem sonda o coração do homem, quem conhece o coração do homem, mas Deus sonda e conhece e dá conforme aquilo que o seu pensamento pensa. Pense bem, a grandeza do seu Deus, ela é tão grande, que mesmo mediante a sua intensa grandeza, ele resolveu fazer alguém tão pequeno como a gente, tão limitado como a gente, tão insignificante como a gente, tão simples como nós. Sabe por que ele permitiu fazer? Não é porque ele estava precisando ser adorado, não era porque ele estava com carência de ser adorado, não é porque ele estava com crise de depressão, ansiedade, não, é porque o que ele decide, ele faz, o que ele decide, ele resolve, o que ele decide, ele soluciona, o que ele decide, ninguém impede. Ei, eu quero dizer a você uma coisa, um dos nossos irmãos aqui na igreja tem dito: pastor, olha aí que Deus precisa fazer uma coisa grande para a gente abençoar a obra. E eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque Jeová gosta de desafio, Jeová gosta de propósito, Jeová gosta desse negócio. Porque quando você chama Jesus para dentro do seu problema, da sua situação, da sua circunstância, ele diz: é desse jeito que eu gosto, deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu soluciono, deixa comigo que eu faço, deixa comigo que eu opero, deixa comigo que eu resolvo, deixe comigo. É por isso que o salmista, ou foi Moisés no Salmo 91, afirmou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. A palavra onipotente tem o seu significado e muito lindo para a gente refletir. Tem toda a potência em todo
vento se aquieta. O Deus onipotente, ele é tão potente que ele é tão grande, tão poderoso, tão eterno, tão justo, tão infalível, tão inefável, tão inexplicável, que quando ele quer dar um passeio, ele não compra uma passagem de avião. Quando ele quer dar um passeio, ele não compra uma passagem do helicóptero. Quando ele quer dar um passeio, ele não compra uma passagem de ônibus. Quando ele quer dar um passeio, ele monta no querubim e anda pelo universo. Eita Deus grande, eita Deus poderoso, eita Deus santo, é o Deus que você serve. Eu estava dizendo hoje, nós continuamos, meus irmãos, ter esse Deus como amigo maravilhoso, porque ele é o amigo mais certo das horas certas. Ele enxuga o seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando você está sozinho. Ele dá vida, ele é a verdade, ele é o caminho. Ele conta com você, mesmo sabendo que você depende dele. E para contar com ele, ele precisa de você, mesmo sem precisar. Ele diz: eu quero você. Se nós fôssemos olhar para nós não investiríamos em nós. Eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho as virtudes necessárias, eu não tenho condições físicas, eu tenho limitações até a tampa. Mas Jeová olhou em cima e disse: eu estou procurando alguém para enviar para o sertão. Quem é? Aí ele me viu a esposa, minha esposa, e disse: você vai, e eu cuido, você vai, e eu zelo, você vai, e eu direciono, você vai, eu estendo a mão. Ei, basta só confiar. Aí nós dissemos: eu estou disposto a confiar. Aí nós dissemos: eu estou disposto a cuidar. E até hoje, 4 anos, ele tem cumprido a promessa. Como é bom servir a Jesus, porque você sabe que você pode até decepcionar, mas ele não. Você pode até enganar, mas ele não. Você pode até retroceder, mas ele não. A palavra de Deus não volta atrás. Ele diz: eu estou com o braço estendido. Quem me fará voltar atrás? A pergunta de Jeová foi poderosa no texto bíblico, porque talvez o maior lutador de UFC, artes marciais e mistas, se chama Alex Boatan. Ele tem lutado em todas as categorias do UFC. Ele venceu no peso médio, ele venceu no peso super médio, ele está querendo vencer agora no peso pesado. Alex Boatan é tido como um camarada muito respeitado no mundo das artes marciais. Porém, todavia, estão dizendo por aí que vai se levantar um americano que vai derrotá-lo. Um homem pode derrotar outro. Um homem é invencível? Jamais. Um homem é vencível. Ele pode ser vencedor até um determinado momento, mas vai chegar uma hora que alguém maior e melhor que ele vai vencê-lo. Todavia, só Jeová pergunta: eu falei, quem vai me fazer voltar? Eu resolvi, quem vai me fazer voltar atrás da minha decisão? Eu sou o Senhor da terra. Eu sou o Senhor que decido. Eu sou o Senhor que opera. Eu sou o Senhor que me manifesta. Eu sou o Senhor que estou aqui. Eu sou o Senhor que falo. Eu sou o Senhor que escuto. Eu sou o Senhor que estou presente. Eu sou o Deus que não falha com o que digo. Como é bom falar desse Deus. Meus amados irmãos, poderosamente é o poder, gigantemente, incalculavelmente é o poder do Deus da igreja que servimos. Muitas vezes a gente tem a capacidade de perdoar alguém. Muitas pessoas dizem que não. Eu não consigo perdoar, alguém diz. Mas dentro do seu coração Deus lhe deu condição de perdoar. E você consegue. Mas nós conseguimos perdoar alguém de todos os seus pecados? Não. Quem somos nós para perdoar alguém de todos os seus pecados? Até porque, mamãe Darina, um pecador como eu não pode perdoar outro pecador de todos os seus pecados. Você pode perdoar de uma coisa que eu cometi contra você. Eu posso perdoar de uma coisa que você cometeu contra mim, mas perdoar de todos os seus pecados eu não posso, você não pode me perdoar. Mas o Salmo 103 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que, salmista? Porque Ele perdoa. Um pecado? 2 pecados? 10 pecados? Não. Ele perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Interessante. Quando eu chego em casa, eu começo possível. Hoje eu não creio que não vai acontecer isso, mas muito pouco faço isso quando eu estou na igreja. A tosse vai não sei para onde. Quando eu estou fazendo live, a tosse vai não sei para onde. Quando eu estou em casa sem falar nada, a tosse aparece. Mas quando eu estou falando de Jesus, a tosse some. Se eu estivesse em casa falando do jeito que eu estou falando aqui, eu já tinha tossido mais de 15 minutos. Mas como eu estou falando de Jesus, na casa de Jesus, onde Jesus está, a tosse sumiu. Sabe o que é isso? Só crente entende, porque é negócio de crente. Meus irmãos, percebam bem, Apocalipse 3, 7, o que ele abre, ninguém fecha. Quem vai se meter a besta? A
fechar uma porta que Jeová decidiu abrir? Quem vai se meter a besta a abrir uma porta que Jeová decidiu fechar? Ninguém. Eu nunca vou cansar de contar isto. Em Rosa Luxemburgo, o Senhor disse: nós vamos acabar com o culto aqui em Rosa Luxemburgo, porque eu não quero mais isso. Não vou fazer manutenção no meu paredão. E quando esse pastor estiver pregando aí, eu vou ligar o meu paredão e vou acabar com a igreja aqui em Rosa Luxemburgo. Que a escola é da igreja, não. A escola é a escola, e nós vamos acabar. Vamos ou não vamos? Aí me disseram: pastor, não venha não, que o camarada está ali virado. Ele é bem capaz de pegar na sua beca. Eu disse: checa isso, rapaz. Nós vamos ter culto hoje. Aí o irmão Luiz disse: rapaz, melhor não, é melhor. Vamos, melhor não, é melhor. Aí quando eu cheguei lá pro culto, ele não estava, o homem sumiu. E aí, pastor, como é que eu vou fazer? Vamos fazer? Se o homem acabar com o culto aqui, eu disse: aí eu duvido ele acabar com esse culto. E já vai tomar uma providência. 4 dias depois, ele foi se meter a besta no bar. Chamou um camarada lá de não sei de quem. O camarada abriu um 38 na boca dele, deu um tiro dentro da boca dele. Disse pra você nunca mais respeitar um homem cabra safado. E o pau ficou quietinho. Não vamos acabar com a igreja mais não. Não mexer com a igreja não. Não vamos fazer nada não. Por quê? Porque Jesus tomou a providência. O pastor não precisou tomar providência. O pastor não precisou entrar em briga. O pastor não precisou discutir com ninguém. Mas Jeová desceu para resolver o problema. E quando ele desce, meu amigo, aí o céu abre, a terra treme e o nome do Senhor é glorificado. Não mexa com o crente. Não mexa com o salvo. Não mexa com a igreja. Não mexa. Porque quem mexe com a igreja mexe com Deus. Quem mexe com a igreja está tocando com o seu dedo dentro da menina dos olhos de Deus. E Deus não vai deixar ninguém botar dentro da medida do Senhor. Entenda, meu amado, minha amada, eu quero ser mais rápido do que posso, mais rápido do que eu estou terminando agora. Acho que já passou uns 20 minutos, nem olhei com o relógio. Mas perceba bem, está escrito no texto sagrado, para você guardar no seu coração. Eu quero deixar para você uma frase de impacto aqui. Ele age como quer, ele faz o que quer, trabalha do jeito que decide. E é por isso que ele é Deus. Ele levanta, ele abate, ele ergue do pó, ele destrói, ele constrói, ele está acima, ele não está abaixo. Ele age, ele opera, ele autoriza, ele desautoriza, ele cura, ele sara, ele mata, ele salva, ele perdoa, ele ajuda, ele é Senhor, ele é amigo, ele resolve. Ele está aqui esta noite. Isso é só um resumo extremo de tudo que Deus é. Porque se eu fosse falar para você um mínimo de tudo que Deus é, ele é gigante. Por que ele é gigante? Ele fez 11 bilhões de estrelas. E cada estrela tem 15 milhões de metros quadrados. Ei, cada estrela está no mínimo a 4.000 anos-luz da Terra. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Sabe, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Se ele tivesse, Josefa Gama, se o Sol tivesse a 145 milhões de quilômetros da Terra, o Sol queimava a gente. Se o Sol tivesse a 160 milhões de quilômetros da Terra, a gente sentia frio toda hora. Mas o Sol está exatamente a 150 milhões de quilômetros da Terra. Aí nessa distância, a quentura não mata e a frieza também não mata. Por quê? Porque tudo está na coordenação do Deus Todo-Poderoso. Ei, eu fico pensando, só um Deus perfeito como o seu Deus é que consegue fazer o seu cérebro funcionar, o seu olho funcionar, a sua narina funcionar, a sua boca funcionar, a sua língua funcionar, o seu estômago funcionar, o seu coração funcionar, a sua coluna funcionar, tudo ao mesmo tempo sem nada errado. Só Deus como esse consegue mudar tudo numa orquestra sinfônica e todo se movimenta milimetricamente perfeito. Dentro da sua coluna tem um negócio chamado disco. Você sabe disso? E dentro desse disco há uma pequena divisão tão milimétrica que das 13 vértebras que tem na sua coluna, todas elas têm pelo menos 3 discos. Ou seja, na sua coluna tem 13 vezes 3 discos aqui. Sabe por que esses discos existem? Porque você só consegue manter a sua coluna ereta por causa dos discos se movendo. A ciência descobriu isso há pouco mais de 200 anos atrás. E já descobriu isso desde que fez Adão, porque foi ele que fez. A máquina mais perfeita do universo é a mente humana. Tem condições de pensar, agir ao mesmo tempo em alta velocidade, em alto processamento. Você consegue calcular, responder, falar, ouvir, tudo ao mesmo tempo conectado
conectado com o cérebro. A maior máquina é a mente humana. Aí o homem otário, em 1995, foi resolver copiar. Aí fez uma ovelha, uma imitação de uma ovelha, um animal ovelha. O homem fez uma cópia. A ovelha só viveu 2 anos e morreu. Sabe por quê? Porque quem tenta copiar Deus se complica. Quem tenta copiar Deus não faz uma cópia perfeita. Ninguém copia Deus, porque ninguém tem a sabedoria que ele tem a inteligência que ele tem o poder que ele tem. Todos nós somos criaturas e ele é criador. Todos nós somos servos e ele é Senhor. Todos nós somos pequenos, mas ele é grande. Não é grande. Todos nós somos insignificantes, mas ele é todo poderoso. Ninguém copia Deus. A ciência pode até tentar, o homem é muito inteligente, a ciência tem se multiplicado. Mas, como foi dito hoje lá em Rosa Luxemburgo pela minha esposa, o homem só pode criar alguma coisa que já existe. Deus é o único que cria algo de coisa que nunca existiu. Entenda, meu irmão, o poder desse Deus. Eu estou trazendo essa mensagem hoje para você entender que o nosso desafio de construir é grande, mas diante de Deus é pequeno. E o nosso desafio de levantar esse prédio é grande, mas diante de Deus não é nada. O nosso desafio para levantar esse prédio é gigante, mas diante de Deus é insignificante. Se você crer, se eu crer, se nós cremos e orarmos, o céu vai se mover e nós vamos construir. Glória a Deus. Tem que ter fé, mas pastor, minha fé é tão pequena. É melhor ter pouca fé do que não ter nada. Então, use a sua fé. Profetize a sua fé. Eu tenho dito lá em Rosa Luxemburgo, vou repetir aqui. Irmão, chegue na sua casa e diga: meus filhos vão pertencer a Jesus. O meu marido vai pertencer a Jesus. O meu vizinho vai pertencer a Jesus. A minha família vai pertencer a Jesus. A minha casa vai pertencer a Jesus. Os meus parentes vão pertencer a Jesus. O meu bairro vai pertencer a Jesus. Giraldo Ponciano vai pertencer a Jesus. O sertão vai pertencer a Jesus. Jesus vai salvar aqui no sertão. Mas como assim, pastor? Eu vou profetizar. Da sua boca sai bênção, da sua boca sai palavra de bênção e não de maldição. Da sua boca é que sai o que Deus vai fazer nesta localidade. Deus é Deus. Eu sou muito pequeno para falar da grandeza de Deus. Tem muito conteúdo aqui para a gente falar. Vou falar a última coisa para a gente encerrar agora. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 diz que ele é o único que decide sobre a vida e a morte de alguém. Como assim? Ele é quem decide quando é que alguém vai nascer, e ele sabe quando é que alguém vai morrer. Alguns dos irmãos, por mais experientes que seja, quem sabe o dia que vai morrer, ou se por acaso se alguém sabe o dia que eu vou morrer, minha vida, ninguém sabe. Mas no calendário de Deus, ele já sabia desde a eternidade quando você ia nascer, e ele sabe quando é que ele vai levar você. Esse é Deus. Ele decide sobre a morte e sobre a vida. Ele decide quando ele cura e quando ele não quer curar. Ele decide se ele vai fazer ou não vai fazer, e ninguém pode obrigá-lo a nada. Quem vai obrigar Deus? Tem uma igreja boba aí que diz: não, Deus vai fazer, ele tem que fazer, e ele vai fazer porque ele tem que fazer. Quem vai pegar na beca de Deus e vai dizer: olha, quem é doido? Ninguém toca nele. E ele só permite ser visto por quem ele quer. Esse é o Deus da igreja. É por isso que doente, sadio ou não, bom ou não, andando ou não, de pé ou não, sentado ou não, nós temos feito um esforço para a gente chegar aqui, roupa ou não, porque esse Deus merece ser adorado. Se você não tiver voz, levante a mão. Se você não tiver mão, levante a cabeça. Se você não tiver os braços, dê um jeito, sapateie, mas você tem alguma forma de glorificar o nome do Senhor, seu Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não sou ninguém, mas o Senhor é Senhor. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não ajo, mas o Senhor age. Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O desafio de construir o templo foi lançado para a igreja, Senhor, e a gente não pode. A gente não tem dinheiro. A gente não tem conta no banco que esteja lotada, abarrotada de grana. Mas o Senhor pode mover céus e terra para fazer isto acontecer. Pai, abençoa o sertão, salva a vida, Senhor. Faz o sertão entender que nós precisamos de Ti para viver, para existir, para estar vivo. Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos que estão aqui, Senhor. A todos eles, a irmã Ana, a irmã Cícero, a irmã Renilson, a irmã Quitéria, a minha esposa, a Josefa Maria, a Josefa Gama, a minha mãe Três, todos os irmãos que estão aqui, a Cícero, o seu Francisco, o seu José Cícero, a sua mamãe, a mamãe da Nina. Pai, em nome de Jesus, repreende as enfermidades daqueles que estão doentes, da cura, vitória, bênção, restaura.
Te louvamos por todo louvor que aconteceu aqui. Te louvamos pelos irmãos que vieram. Desperta, Senhor, aqueles que não vieram porque não quiseram. Glorifica, Senhor, o teu nome através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus, a consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Quarta-feira, Atos 12, está todo detalhado, esmiuçado, falta só imprimir. Quarta-feira, você não pode perder. É lindo o capítulo 12. Meus amados, pela bondade do Senhor Jesus, Ele tem sido bom com a gente. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês estão bem? Sim. Estou muito feliz em ver cada um de vocês aqui. E aqui nós vamos continuar cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, que é para isso que nós viemos, para cultuar o Senhor. E aqui vamos continuar adorando ao Senhor. E hoje, na lição de hoje, nós iremos aprender que nós fomos criados para adorar a Deus. Deus nos criou para adorar a Ele. Então, vamos todos dizer: Deus nos criou para adorar a Ele. Para que foi que Deus nos criou? Para adorar a Ele. Para adorar a Ele, muito bem. Tudo que existe no mundo foi Deus que criou. Os céus, a terra, os animais, até nós, os seres humanos, foi Deus quem criou. E Deus criou com um propósito. Deus nos criou com um propósito para adorar a Ele. Se lembrem. Deus nos criou com um propósito. Qual foi esse propósito? Para adorar a Ele. Muito bem. Deus formou cada parte do nosso corpo. A boca, as mãos, o coração, os pés. Quando nós ainda estávamos na barriga de nossa mãe. Deus, quando nós ainda estávamos na barriga de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Ele já sabia tudo sobre nós. Quem é que nos conhecia desde quando a gente já estava na barriga de nossa mãe? O Papai do Céu, muito bem. E Ele nos criou para quê? Para adorar o Senhor. O Senhor, Ele fez os nossos lábios para louvar a Ele, para falar palavras boas, coisas que agradam a Deus. O Senhor, Ele também fez as nossas mãos para ajudar. O Senhor também fez os nossos pés para nós andarmos num caminho do Senhor, num caminho que agrada ao Senhor. O Senhor também fez o nosso coração para nós amar e obedecer ao Senhor, porque Ele nos formou para quê? Para adorar a Ele. Tem pessoas que acham que só existe uma forma de adorar a Deus, que é louvando. Mas essa não é a única forma de adorar a Deus. Existem outras formas também de adorar a Deus, além do louvor. O louvor, quando nós estamos louvando, nós também estamos adorando. Mas também tem outras formas de adorar o Senhor. E eu vou dar alguns exemplos dela. Adorar é amar a Deus de verdade. Quando nós amamos ao Senhor de verdade, nós também estamos adorando a Deus. Adorar também é obedecer ao Senhor, fazer o que é certo, fazer o que Ele nos ensina através de Sua palavra. Adorar a Deus também é mostrar com as nossas atitudes que Ele é mais importante para nós. Quando nós estamos fazendo o que Ele nos ensinou, o que Ele manda a gente fazer, nós estamos mostrando com as nossas atitudes que Ele é muito importante para nós. Quando nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos mostrando ao Senhor que Ele é muito importante para nós. Quando nós falamos a verdade, nós também estamos adorando ao Senhor, mostrando que Ele é muito importante para nós. Quando nós confiamos em Deus, entregamos tudo nas mãos do Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo, nós também estamos adorando ao Senhor. Então, existem várias formas de adorar ao Senhor, né? Se eu perguntar para vocês, diga uma forma que nós adoramos ao Senhor. Orando. O que mais que nós estamos adorando ao Senhor? Louvando, muito bem. O que mais que nós... Bíblia. O que mais, meus amores? Ajudando as pessoas, muito bem. Nós estamos também adorando ao Senhor. E as meninas aí atrás, podem dar um exemplo do que nós podemos fazer para adorar o Senhor? Quem, Bia? Quando nós
nós estamos fazendo o que é certo. Diga aí um exemplo, os meninos também, né? Que até agora só falou as meninas aqui na frente. Dê um exemplo de o que nós podemos fazer que estamos adorando ao Senhor. Hein, gente? Eu vou falar de Deus também. O que mais? Orar, o que mais, Maria? Nicole, Ian. Existem várias formas de nós adorarmos ao Senhor, né? Vocês amam a Deus? Se nós amamos a Deus, precisamos mostrar esse amor com todo o nosso ser, com tudo que somos. E como é que nós mostramos esse amor? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Isso quer dizer com todo o nosso coração. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração. A palavra de Deus diz aqui: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, e versículo 37. Se lembrem, vamos dizer todos juntos? Amem o Senhor. De novo, amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua mente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Aqui está nos ensinando, a palavra de Deus ensinando, que nós devemos amar quem? O Senhor. Muito bem, Deus. Com todo o quê? O coração, a nossa alma, a nossa mente. Né? Nós temos que amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente. E como é que amamos a Deus com todo o nosso coração? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós deixamos de fazer o que a gente queria fazer, para fazer primeiro o que o Senhor está nos ensinando e quer que nós façamos, nós estamos colocando Ele em primeiro lugar. E estamos demonstrando que amamos a Ele com todo o nosso coração. Então, o que nós temos que fazer, prestem atenção na pergunta, o que nós temos que fazer para demonstrar que amamos o Senhor com todo o nosso coração? Ajudar e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Também nós temos que amar o Senhor com toda a nossa alma. Isso significa amá-lo com tudo que somos, com todo o nosso ser. Amar a Deus com toda a nossa alma é quando nós entregamos tudo a Deus. Quando nós mostramos o amor que nós sentimos por Ele, através das nossas atitudes, das nossas ações. Amar o Senhor com toda a nossa alma é ser cada vez mais parecido com Jesus. E como é que nós somos cada vez mais parecidos com Jesus? Quando nós fazemos o que Jesus nos ensinou. Quando Jesus viveu aqui na terra, Ele nos ensinou como é que nós devemos fazer, como é que nós devemos agir. Ele nos ensinou a viver uma vida que agrada ao Pai, porque Ele era obediente. E se nós fizermos o que Jesus nos ensinou, de ficar cada vez mais parecidos com Jesus, nós estamos se preparando para ir morar no céu. Jesus disse que Ele ia, mas Ele foi preparar lugar e voltava para nos buscar. E para Ele levar a gente para ir morar com Ele, nós temos que se preparar. E como é que nós se preparamos? Fazendo o que Ele nos ensinou, ficando cada vez mais parecido com Ele. Amar o Senhor com toda a nossa alma também é confiar completamente em Deus e obedecer a sua palavra. Mesmo nos momentos de dificuldade, nós devemos acreditar que o Senhor está sempre cuidando de cada um de nós. E Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Exemplos de pessoas que amou a Deus com toda a sua alma foi o exemplo de Jó. Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, o seu dinheiro, ele perdeu até a sua saúde. Mas em nenhum momento ele deixou de amar a Deus. Em meio a tantas dificuldades que ele viveu, ele adorava ao Senhor. Ele dizia: bendito seja o Senhor. Ele adorava ao Senhor porque ele sabia que o Senhor criou para a sua adoração. E ele sabia, ele confiava em Deus. E confiava que Deus ia tirar ele daquela situação que ele estava passando.
Então, prestem atenção. O exemplo que nós temos na Bíblia, temos vários, mas um que eu vou citar aqui, de pessoas que amam a Deus de toda a sua alma, é o de Jó. Jó confiou no Senhor de todo o seu coração e disse: bendito seja o nome do Senhor. Ele nunca parou de confiar em Deus em meio à dificuldade desse dia. Amar a Deus de toda a sua alma é também dizer: Deus, eu te amo com tudo o que eu sou e com tudo o que sinto. Quando nós dizemos isso para Deus, nós estamos mostrando que amamos ao Senhor com toda a sua alma. Nós também temos que amar o Senhor com toda a nossa mente. Amar a Deus com toda a nossa mente. A mente, ela é quando pensamos e fazemos nossas escolhas. Amar a Deus com toda a nossa mente é fazer as coisas que agradam a Deus, é buscá-lo, conhecer cada vez mais a Deus. Nós temos que buscar conhecer cada vez mais o Senhor. Buscar conhecer cada vez mais a sua palavra, encher a nossa mente da palavra do Senhor. Quando nós enchemos a nossa mente da palavra do Senhor, nós procuramos viver uma vida que agrada ao Senhor. Amar a Deus com toda a nossa mente é também deixar ideias e pensamentos ruins que não agradam a Deus. Tirar isso da nossa cabeça. Quando nós pensamos em Deus, lembramos que Ele nos ensina e escolhemos fazer sempre o bem. E isso é amar a Deus com toda a nossa mente. Exemplo de pessoas que amou a Deus com toda a sua mente foi o de Daniel. Daniel, quando ele foi levado cativo, ele chegando lá, ele viu muitas coisas que não agradavam ao Senhor. E ele escolheu a não se contaminar com aquelas coisas, porque ele sabia que aquelas coisas não agradavam a Deus. Ele escolheu obedecer ao Senhor e não se misturar com aquelas coisas. Então, o exemplo de pessoas que amou a Deus com toda a sua mente foi o de Daniel, que não deixou se contaminar com as coisas daquele lugar, com as outras pessoas. Daniel não se deixou contaminar, pois ele conhecia qual era a vontade de Deus. O Senhor não quer que nós amamos Ele só um pouquinho. Ele quer que nós amamos Ele de verdade, com todo o nosso coração. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso ser. Nós temos que adorar o Senhor, buscar cada vez mais ser fiel a Ele, porque o Senhor nos criou para quê? Para a sua adoração. Então, quantos querem adorar o Senhor? Levantem a mão e vamos dizer todos juntos: Senhor, eu quero te adorar com toda a minha vida. Cadê as mãos levantadas? Com teu amor. Rian? E me ensina a te agradar em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para as perguntas? Vamos lá, meninos. Vamos? Vai, Jefferson. Vai, João. Vai, Daniel. João, o Senhor, Ele nos criou para quê? Bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque salmista. Jefferson, o Senhor, Ele nos criou para quê? Um pecado, 2 pecados, 10 pecados? Não. Ele perdoa todas as suas iniquidades. Dê um exemplo de uma pessoa que adorou ao Senhor com toda a sua mente. E dessa, quando eu chego em casa, eu começo Daniel, a dizer, vai acontecer isso.
te fazer desistir, mas um bom soldado vai até o fim. Guerra que você tem que lutar sozinho, o processo dói, mas é preciso, é Deus ensinando a depender. Hoje você não entende o processo, parece até que Deus não está perto. Não vai parar agora, que Deus não te abandona, Ele nunca te deixou. Eu sabia que você se importaria, bem no meio dessa guerra Deus te ensina a adorar sem reclamar. É adorar em meio à dor, é ver Deus agir em seu favor. É adorar na aflição, é ver Deus andando a situação. Se Deus disser sim, eu dizer não. Se tudo parecer impossível, então vai adorando, que Deus muda a situação. Que não merece, mas tem vida eterna. Meus amados, pela bondade do Senhor Jesus, Ele tem sido bom para a gente. Vamos. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês estão bem? Sim. Estou muito feliz em ver cada um de vocês aqui. E aqui nós vamos continuar cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, que é para isso que nós viemos, para cultuar o Senhor. E aqui vamos continuar adorando ao Senhor. E hoje, na lição de hoje, nós iremos aprender que nós fomos criados para adorar a Deus. Deus nos criou para adorar a Ele. Então, vamos todos dizer: Deus nos criou para adorar a Ele. Para que foi que Deus nos criou? Para adorar Ele. Para adorar a Ele, muito bem. Tudo que existe no mundo foi Deus que criou. Os céus, a terra, os animais, até nós, os seres humanos, foi Deus quem criou. E Deus criou com um propósito. Deus criou com um propósito para adorar a Ele. Se lembrem, Deus nos criou com um propósito. Qual foi esse propósito? Para adorar a Ele. Muito bem. O Senhor é o que dá. Deus formou cada parte do nosso corpo. A boca, as mãos, o coração, os pés, quando nós ainda estávamos na barriga de nossa mãe. Deus, quando nós ainda estávamos na barriga de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Ele já sabia tudo sobre nós. Quem é que nos conhecia desde quando a gente já estava na barriga de nossa mãe? O Papai do Céu, muito bem. E Ele nos criou para quê? Para adorar o Senhor. O Senhor, Ele fez os nossos lábios para louvar a Ele, para falar palavras boas, coisas que agradam a Deus. O Senhor, Ele também fez as nossas mãos para ajudar. O Senhor também fez os nossos pés para nós andarmos num caminho do Senhor, num caminho que agrada ao Senhor. O Senhor também fez o nosso coração para nós amar e obedecer ao Senhor, porque Ele nos formou para quê? Para adorar a Ele. Tem pessoas que acham que só existe uma forma de adorar a Deus, que é louvando. Mas essa não é a única forma de adorar a Deus. Existem outras formas também de adorar a Deus, além do louvor. No louvor, quando nós estamos louvando, nós também estamos adorando. Mas também tem outras formas de adorar o Senhor. E eu vou dar alguns exemplos dela. Adorar é amar a Deus de verdade. Quando nós amamos ao Senhor de verdade, nós também estamos adorando a Deus. Adorar também é obedecer ao Senhor, fazer o que é certo, fazer o que Ele nos ensina através de Sua palavra. Adorar a Deus também é mostrar com as nossas atitudes que Ele é mais importante para nós.
Quando nós estamos fazendo o que Ele nos ensinou, o que Ele manda a gente fazer, nós estamos mostrando com as nossas atitudes que Ele é muito importante para nós. Quando nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos mostrando ao Senhor que Ele é muito importante para nós. Quando nós falamos a verdade, nós também estamos adorando ao Senhor, mostrando que Ele é muito importante para nós. Quando nós confiamos em Deus, entregamos tudo nas mãos do Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo, nós também estamos adorando ao Senhor. Então, existem várias formas de adorar ao Senhor, né? Se eu perguntar para vocês, diga uma forma que nós adoramos ao Senhor. Orando, o que mais que nós estamos adorando ao Senhor? Louvando, muito bem. O que mais que nós... Bíblia, o que mais, meus amores? Ajudando as pessoas, muito bem. Nós estamos também adorando ao Senhor. E as meninas aí atrás, podem dar um exemplo do que nós podemos fazer para adorar o Senhor? Levantou Davi, Deus decidiu, levantou Salomão, Deus decidiu, levantou Melquisedeque, Deus decidiu, enquanto ele decide. Quando nós estamos fazendo o que é certo, diga aí um exemplo, os meninos também, né? Que até agora só falou as meninas aqui na frente. Dê um exemplo de o que nós podemos fazer que estamos adorando ao Senhor. Ei, gente. O eterno não está só da sua dimensão. Vamos falar de Deus também. O que mais? Orar. O que mais, Maria? Na sua enorme, imensa, Nicole. incalculável sabedoria. Ian. Do todo o universo com a sua palavra. A grandeza do eterno. Existem várias formas de nós adorarmos ao Senhor, né? Não está simplesmente. Vocês amam a Deus? Se Se nós amamos a Deus, precisamos mostrar esse amor com todo o nosso ser, com tudo que somos. E como é que nós mostramos esse amor? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Isso quer dizer com todo o nosso coração. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração. A palavra de Deus diz aqui. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, e versículo 37. Se lembrem, vamos dizer todos juntos? Amem o Senhor. De novo, amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Aqui está nos ensinando, a palavra de Deus ensinando, que nós devemos amar quem? O Senhor. Muito bem, Deus. Com todo o quê? O coração, a nossa alma, a nossa mente. Né? Nós temos que amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente. E como é que amamos a Deus com todo o nosso coração? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós deixamos de fazer o que a gente queria fazer para fazer primeiro o que o Senhor está nos ensinando e quer que nós façamos, nós estamos colocando Ele em primeiro lugar e estamos demonstrando que amamos a Ele com todo o nosso coração. Então, o que nós temos que fazer, prestem atenção na pergunta, o que nós temos que fazer para demonstrar que amamos o Senhor com todo o nosso coração? Ajudar e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Também nós temos que amar o Senhor com toda a nossa alma. Isso significa amá-lo com tudo que somos, com todo o nosso ser. Amar a Deus com toda a nossa alma é quando nós entregamos tudo a Deus. Quando nós mostramos o amor que nós sentimos por Ele, através das nossas atitudes, das nossas ações. Amar o Senhor com toda a nossa alma é ser cada vez mais parecido com Jesus.
E como é que nós somos cada vez mais parecidos com Jesus? Quando nós fazemos o que Jesus nos ensinou. Quando Jesus viveu aqui na terra, Ele nos ensinou como é que nós devemos fazer, como é que nós devemos agir. Ele nos ensinou a viver uma vida que agrada ao Pai, porque Ele era obediente. E se nós fizermos o que Jesus nos ensinou, ficar cada vez mais parecidos com Jesus, nós estamos se preparando para ir morar no céu. Jesus disse que Ele ia, mas Ele foi preparar lugar e voltava para nos buscar. E para Ele levar a gente para ir morar com Ele, nós temos que se preparar. E como é que nós se preparamos? Fazendo o que Ele nos ensinou, ficando cada vez mais parecido com Ele. Amar o Senhor com toda a nossa alma também é confiar completamente em Deus e obedecer a sua palavra. Mesmo nos momentos de dificuldade, nós devemos acreditar que o Senhor está sempre cuidando de cada um de nós. E Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Exemplos de pessoas que amou a Deus com toda a sua alma foi o exemplo de Jó. Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, o seu dinheiro. Ele perdeu até a sua saúde. Mas em nenhum momento ele deixou de amar a Deus. Em meio a tantas dificuldades que ele viveu, ele adorava ao Senhor. Ele dizia, bendito seja o Senhor. Ele adorava o Senhor porque ele sabia que o Senhor criou para a sua adoração. E ele sabia, ele confiava em Deus. E confiava que Deus ia tirar ele daquela situação que ele estava passando. Então, prestem atenção. O exemplo que nós temos na Bíblia, temos vários, mas um que eu vou citar aqui, de pessoas que amam a Deus de toda a sua alma, é o de Jó. Jó confiou no Senhor de todo o seu coração e disse, bendito seja o nome do Senhor. Ele nunca parou de confiar em Deus em meio à dificuldade que ele sentia. Amar a Deus de toda a sua alma é também dizer, Deus, eu te amo com tudo o que eu sou e com tudo o que sinto. Quando nós dizemos isso para Deus, nós estamos mostrando que amamos ao Senhor com toda a sua alma. Nós também temos que amar o Senhor com toda a nossa mente. Amar a Deus com toda a nossa mente. A mente, ela é onde pensamos e fazemos nossas escolhas. Amar a Deus com toda a nossa mente é fazer as coisas que agradam a Deus. É buscá-lo, conhecer cada vez mais a Deus. Nós temos que buscar conhecer cada vez mais o Senhor. Buscar conhecer cada vez mais a sua palavra, encher a nossa mente da palavra do Senhor. Quando nós enchemos a nossa mente da palavra do Senhor, nós procuramos viver uma vida que agrada ao Senhor. Amar a Deus com toda a nossa mente é também deixar ideias e pensamentos ruins que não agradam a Deus. Tirar isso da nossa cabeça. Quando nós pensamos em Deus, lembramos que Ele nos ensina. E escolhemos fazer sempre o bem. E isso é amar a Deus com toda a nossa mente. Exemplo de pessoas que amou a Deus com toda a sua mente foi o de Daniel. Daniel, quando ele foi levado cativo, ele chegando lá, ele viu muitas coisas que não agradavam ao Senhor. E ele escolheu a não se contaminar com aquelas coisas, porque ele sabia que aquelas coisas não agradavam a Deus. Ele escolheu obedecer ao Senhor e não se misturar com aquelas coisas. Então, o exemplo de pessoas que amou a Deus com toda a sua mente foi o de Daniel, que não deixou se contaminar com as coisas daquele lugar, com as outras pessoas. Daniel não se deixou contaminar, pois ele conhecia qual era a vontade de Deus. O Senhor não quer que nós amamos Ele só um pouquinho. Ele quer que nós amamos Ele de verdade, com todo o nosso coração. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso ser. Nós temos que adorar o Senhor, buscar cada vez mais ser fiel a Ele, porque o Senhor nos criou para quê? Para a sua adoração. Então, quantos querem adorar o Senhor? Levantem a mão e vamos dizer todos juntos.
Senhor, eu quero te adorar com toda a minha vida. Cadê as mãos levantadas? Com teu amor. Rian, E me ensina a te agradar em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para as perguntas? Vamos lá, meninos. Vamos? vai Jefferson, vai João, vai Daniel. João, O Senhor, o Senhor, Ele nos criou para quê? bendiga o seu santo nome. Bendiza minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque salmista. Jefferson, o Senhor, Ele nos criou para quê? Um pecado, 2 pecados, 10 pecados, não. Ele perdoa todas as suas iniquidades. Ian, dê um exemplo de uma pessoa que adorou o Senhor com toda a sua mente. E dessa, quando eu chego em casa, eu começo Daniel, não vai acontecer isso.